Quem gosta de sistêmica, que quer ter uma vida emocionalmente saudável, esse tema é primordial. Então chegou a hora da gente conversar um pouquinho sobre isso, viu? Sistêmica, falamos muito sobre função materna e função paterna, então chegou a hora. Bom, é o seguinte, quando a gente está falando sobre pai, mãe, função materna, função paterna, Sistêmica fala muito sobre isso e eu recebo muitas mensagens perguntando, mas Sheila, que raio que é isso? O que é isso? Como assim? Eu não entendo muito isso. Então eu resolvi trazer esse tema porque é muito importante em vários âmbitos da nossa vida, vários âmbitos. Então a gente precisa entender bem esse conceito para que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, viu? Bom dia, Juliana. Bom dia, Leandro. Bom dia, Cíntia. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é em relação a pai e mãe, tá? Gente, pai e mãe são as funções, são as pessoas mais importantes dentro da nossa vida. Mais importantes. Porém, o nosso pai e a nossa mãe, eles têm uma única, prestem atenção, nosso pai e nossa mãe têm uma única e importantíssima função na nossa vida, que é conceber a nossa vida, né? Essa é a única e primordial e mais importante função de um pai e de uma mãe, sabe? É o momento em que eles juntos, com muito amor, eles se juntam para produzir uma vida. E aí quando a nossa mamãe fica grávida, os dois dizem sim, né? O pai já disse muito antes, quando ele permitiu, né, se envolver com aquela pessoa. E a mãe diz sim quando deixa a gestação continuar e vem aí o nascimento dessa criança. Essa é a função do pai e da mãe na nossa vida. A partir do nascimento de uma criança, a partir do momento em que existe o nascimento, aí sim começa então a função materna e a função paterna na nossa vida. Função materna e função paterna começa a existir a partir do momento do nascimento. Gente, prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora. Função materna e função paterna, qualquer pessoa pode fazer na nossa vida. Qualquer pessoa. Não precisa ser a nossa mãe, não precisa ser o nosso pai. Sabe que eu tenho visto muitas pessoas colocarem uma frase fazendo, quando vai fazer exercício, ou quando vai trabalhar, ou vai fazer alguma coisa, eles colocam assim, né? Indo lá fazer o que ninguém pode fazer por mim. Não é assim? Pois é. Conceber a nossa vida, só o nosso pai e a nossa mãe conseguem fazer. Aqueles que se juntaram um determinado dia e com muito amor produziram ali a sua vida. Só o seu pai e a sua mãe conseguem fazer isso por você. A partir do seu nascimento, função materna e função paterna, qualquer pessoa pode fazer na sua vida. Talvez você que está aqui foi criada pelos seus avós, talvez foi criado por tios, talvez foi criado dentro de um lar adotivo, tiveram seus pais de criação, talvez você teve cuidados de pessoas de um sistema público. Então, assim, gente, função materna e paterna qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu queria deixar muito claro para vocês. Porque às vezes a gente já começa a ter um julgamento e críticas em relação ao nosso pai e à nossa mãe, e a gente começa a dizer que meu pai não fez isso por mim, que minha mãe não fez isso por mim, que eles deveriam ter feito isso, deveriam ter feito assado, deveriam ter feito cozido.
E, na verdade, aquilo que o nosso pai e a nossa mãe deveria fazer, eles fizeram. Se a gente está aqui, se nós estamos aqui hoje, é porque eles fizeram o que tinham que fazer. Função materna e paterna, que pode ter sido feita também pelo seu pai e pela sua mãe, ou por qualquer outra pessoa, é uma coisa à parte. É uma coisa à parte, ok? E, independente de como fizeram essa função materna e paterna para você, se você acha que foi pouco, se você acha que foi feita de maneira ruim, se você acha que deveriam ter feito diferente, eu tô aqui para dizer para você que fizeram função materna e paterna para você o suficiente, ok? Não fiquem apegados a não foi ideal, não foi perfeito, não foi do jeito que eu merecia, não foi do jeito que eu precisava. Não. Se apeguem a foi o suficiente. Porque você tá aqui. Então, suficiente. Então, agora que a gente conseguiu colocar aqui esse primeiro ponto, que é muito importante, esse ponto de, bom, seguinte, pai e mãe fizeram o que tinham que fazer, o que eles tinham que fazer eles fizeram por mim, que foi conceber a minha vida, e a partir do meu nascimento, função materna e paterna pode ter sido feita por eles ou por qualquer outra pessoa. Depois disso aqui bem entendido, aí a gente pode começar a falar então sobre função materna e paterna na nossa vida, ok? Falando um pouco sobre função, tá? Tô vendo que vocês estão entendendo, né? Coraçãozinho tá subindo, meus diamantes estão colocando aqui os diamantezinhos. Muito bom, muito bom. Então, gente, olha só. O que é qual é a função, né? Vamos falar sobre função. Quando, por exemplo, você vai preencher uma vaga de emprego, né? Você vai numa entrevista de emprego, porque você vê lá os classificados. Ainda existe isso, gente? Classificados? Você fica sabendo que existe naquela empresa uma função que está em aberto e você quer se candidatar para essa função nessa empresa. Aí você vai lá e você fala, olha, vim aqui por causa da função tal e eu gostaria muito de preencher essa vaga aqui para essa função. Aí a pessoa que está contratando, ela fala o seguinte para você: bom, nessa função você vai ter essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa, que você vai precisar desempenhar no seu dia, correto? Então, você é contratado para uma função e diante dessa função você tem várias tarefas a desempenhar, correto? Então, quando você nasce, alguém é designado para fazer a função materna, primeiro, para você, que é o que você necessita logo que você nasce. A função materna, alguém é designado para isso. Pode ser a sua própria mamãe, aquela que te gerou, ou pode ser qualquer outra pessoa. Eu vou chamar aqui nessa live de mãe, mas vocês vão entender que mãe, nesse contexto, é a pessoa que está fazendo a função materna para você, ok? Então, esta pessoa que está nessa função materna, ela vai precisar desempenhar algumas tarefas nessa função. Para que aquela criança, para que aquele bebê possa se desenvolver com saúde. Essa é a principal função materna. Desenvolver a saúde emocional, física e psíquica da criança. A função materna, ela é responsável por manter aquela criança viva. Tudo que aquela criança necessita, necessidades básicas de todo ser humano. A criança quando nasce, gente, eu precisava ter passado um batonzinho aqui, né? Porque eu tô com a minha boca, olha eu fazendo arte. Pera. Que eu tô aqui com a minha boca seca. Pronto. Então vamos lá. A criança, ela precisa de algumas necessidades básicas. Ela precisa que essas necessidades básicas sejam atendidas. E aí, a função materna tem a tarefa, tem essas tarefas, tem essa função de fazer com que essa criança tenha essas necessidades atendidas. Então,
alimentação, higiene, cuidados em relação à própria vida da criança, né? Então, tomar cuidado para não sufocar, ver se a criança está sentindo alguma dor, enfim, cuidar da vida daquela criança. Porque quando a gente nasce, a gente não consegue tomar banho sozinho, a gente não consegue comer sozinho, a gente não consegue se trocar sozinho, a gente não consegue falar. Então, se a gente está sentindo dor, se a gente está sentindo fome, se a gente está sentindo frio, a gente não consegue. A função materna tem a tarefa de identificar o que é que aquele bebê está precisando e então dar para ele o que ele precisa. Se a criança ficar sem comer, ela morre. Se a criança não tiver higiene adequada, ela morre. Se a criança estiver com muito frio ou estiver muito quente, gente, necessidade básica, sabe? O que o ser humano precisa. A criança precisa dessas necessidades atendidas. E a mãe vai fazer isso na sua função materna. Ela vai proporcionar para aquela criança tudo aquilo que ela precisa. Chega um momento em que a criança começa a ter uma certa autonomia, ok? Vai chegando um determinado momento que a criança começa a ter uma certa autonomia. Ela não precisa mais estar agarrada àquela pessoa que está fazendo função materna para ela. Por quê? Ela consegue colocar a própria meia, ela consegue colocar a própria camisa, ela consegue tomar o seu próprio banho, ela consegue comer sozinha, ela começa a andar sozinha, sem precisar da ajuda dos outros. Ela começa a ter uma certa autonomia e nesse momento em que a criança começa a desenvolver essa autonomia, onde ela consegue ela mesma, do jeitinho dela, a suprir as necessidades básicas da vida dela, então começa a entrar a função paterna na vida daquela criança. A função paterna, diferente da função materna, vai também precisar cumprir com as suas tarefas. Tarefas essas que não são iguais às da função materna. Para que a função materna seja bem exercida, a mãe, né, precisa estar com o bebê perto, precisa sentir o bebê, precisa saber exatamente o que o bebê precisa pelo sentir. Então, ela tem que estar com o bebê pertinho dela. A função paterna é diferente, porque as tarefas do pai, e aqui lembrem-se de novo do que eu estou falando, pai é aquela pessoa que está fazendo a função paterna, nesse caso aqui agora, tá? Então, a função do pai é dar a coragem necessária para que aquela criança consiga exercer aquela autonomia que ela então adquiriu. Porque é muito natural que a criança vai tendo autonomia, mas ela senta insegurança. Será que eu consigo andar sozinho? Será que eu não vou me lambrecar inteiro? Será que eu não vou cair e bater com a testa no chão? Será que eu posso subir aquela escada? Será que eu posso escalar aquele sofá? Será que eu posso? Sabe? E aí o pai é a figura que ajuda a criança a ter a coragem necessária de explorar aquilo que até então ela não conhecia. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aqui para mim se isso está fazendo sentido para vocês. Bota os coraçãozinhos, bota algumas reações aqui, foguinho, o que você quiser. Coloca aqui para mim se está fazendo sentido até aqui. Porque para mim é muito claro isso ao observar o dia a dia na vida das pessoas. Você pode ver como é a maneira como uma mãe cuida de uma criança e a maneira como um pai cuida de uma criança. Se você vai num parquinho, por exemplo, aqui atrás da minha casa, tem uma praça bem grandona, um parque, né, vamos dizer assim, um parque bem grandão, e tem uma área, num determinado local do parque, que a gente tem lá pais e mães cuidando das suas crianças, né? E é muito nítido a gente ver a diferença que existe no tratamento de uma mãe com o seu filho do que do pai com o seu filho. Bom dia, Renan. Bom dia.
Então, o que acontece? Nós começamos a enxergar a diferença e a função sendo exercida de maneira muito diferente. E isso é que é a questão, sabe? Porque muitas vezes, muitos de nós gostaríamos que o nosso pai tivesse sido igual à nossa mãe. Ah, eu queria que meu pai tivesse sido carinhoso como a minha mãe. Eu queria que meu pai me protegesse como a minha mãe. Eu queria que meu pai fosse como a minha mãe. Mas não vai ser nunca, gente. Não vai ser e nem deveria. Se foi, se o seu pai era igual à sua mãe, alguma coisa estranha tá nisso daí. Função paterna e função materna são completamente diferentes. Entende? Então, a função paterna, ela leva a criança para explorar. A função paterna leva a criança para corre, meu filho, caiu, levanta. Não doeu não, continua. Corre mais rápido, pula no buraco. A função paterna é assim, vamos voar, joga a criança para cima. Mãe, quase o coração sai da garganta. Função paterna é assim, trazer para a criança a coragem de explorar o mundo, de ir para fora, sabe? Ele dá aquele empurrãozinho que a criança precisa. Essa é a função paterna, certo? Essa função, gente, ela é importantíssima para que a criança se torne um adulto saudável. Porém, essa função, ela tem data de validade, tá? E eu vou começar a falar para vocês aqui sobre data de validade. A Vivi perguntou, e quando os pais trocam as funções? Vamos lá, lembra que eu falei que função materna e paterna pode ser feito por qualquer pessoa? Pode ser feito por qualquer pessoa. Então, vai acontecer sim em algumas famílias que o pai faz função materna e a mãe faz função paterna. Isso para a criança vai ter alguma consequência, com certeza. Por quê? Porque aí vai mostrar uma inversão de polos feminino e masculino dentro do relacionamento, né? Por exemplo, existem várias configurações, tá, gente? Às vezes, por exemplo, é uma mãe solteira, né? É uma mãe solteira, então ela tem que fazer função materna e paterna, ela mesma, a única. E aí é complicado pra caramba, porque ora ela quer que esteja muito perto, e aí como que ela vai fazer função paterna se ela quer agarrar, porque isso é natural da mulher, né? Ou o pai, que precisa fazer função materna e paterna para a criança vai conseguir, ela vai ter as duas funções. No entanto, sempre vai ter esse viés dos polos trocados, tá? E aí lá na fase adulta pode ser, por exemplo, que a criança que teve função paterna feita pela mãe começa a desenvolver algumas coisas aqui que daria uma outra live pra gente falar, tá? Porque aí ela também vai desenvolver esse polo masculino muito grande e aí é repetição de padrão em repetição de padrão. Olha só o que a Ana disse. Muito real. Não vivi isso com meu pai, mas meu marido faz com as minhas filhas. A última comprou um patins para mais velha e meu coração já tá doendo. Pois é, Ana. Por quê? Porque você quer fazer função materna que quer puxar para perto. Já o seu marido quer, vá andar de patins e vai cair. Vai cair, vai ralar joelho, vai cair com a testa no chão. Porque é isso mesmo que o pai faz com a criança. E aí, gente, a função paterna. E eu não tô falando isso assim que é ruim não, viu, gente? Não tô falando que é ruim não. Uma vez eu postei um Reels, se eu não me engano, e eu recebi uma enxurrada de comentários negativos dizendo que pais são irresponsáveis, que pais não sabem cuidar dos filhos, que homens, que toda vez que deixava o filho com o pai voltava com um braço quebrado, com uma perna quebrada, que eu que não vou deixar. Mas, gente, presta atenção, é lá na fase adulta que os paranauês vão acontecer. É lá na fase adulta
que aquela criança que foi super protegida, porque não pode quebrar o braço, porque não pode arranhar, porque não pode cair, porque não pode experimentar a vida, que vai se sentir insegura para fazer tudo na vida. Vai precisar ir tirar uma carteira de motorista? Não tenho coragem. Precisa ir à noite resolver uma coisa? Não tenho coragem de sair de noite. Ah, precisa fazer alguma coisa sozinha? Não, só vou se tiver companhia. Entendeu? Lá na fase adulta é que as coisas vão reverberar. Por isso que eu tô falando que a função paterna e materna é importantíssima para quem quer se tornar um adulto emocionalmente saudável. Porque é lá, enquanto está construindo o desenvolvimento da criança, que tudo isso está sendo desenvolvido para ser usado lá na fase adulta. Se isso não é feito aqui, lá na fase adulta vai estar em defasagem, né? Até porque, como eu falei, função paterna e materna tem data de validade. Olha só que coisa bacana. Pai e mãe, aqueles que se juntaram, que a gente falou lá no início da live, que se juntaram com muito amor para produzir a sua vida, são para sempre. São para sempre. Esses dois, esse pai e essa mãe que se juntaram para produzir a sua vida numa noite ou num dia, ou sei lá quando que foi, com muito amor, eles são para toda a vida. Função materna e paterna tem data de validade. Chega um momento na vida em que função materna e paterna precisa parar de existir por outras pessoas na sua vida. É como se aquela função a qual você foi designado, aquela função que receberam de fazer função materna e paterna para você, a pessoa chegasse com aquele pacotinho. Então imagina que isso aqui, olha, essa aqui, ó, isso aqui nem dá para vocês verem, né? Mas isso aqui é a função que eu preciso fazer. E eu fiz por 18 anos na sua vida. A partir de agora, esta função de cuidar disso daqui é sua. E aí, o pai e a mãe vai lá e coloca isso aqui na mão do fulano, né? Na mão do filho, no caso. Então, será que isso aconteceu com você? Será que quando você completou 18 anos, quem estava fazendo função materna e paterna para você foi lá e entregou isso para você, tá aqui agora a função de ser mãe e pai de si mesmo? Ou será que eles estão segurando ainda assim, ó? Tu tá com 30, 40 anos e tá aqui, ó, segurando. Se tiver, você tem que ir lá roubar essa função pra tu, viu? Não tem que deixar eles agarrados com isso, não. Você tem que ir lá e, ó, tomar. Lembra que eu falei? Que a gente vai falar sobre tomar, pai e mãe? Pois é. Então, o mais saudável é que essas pessoas que estão fazendo função paterna e materna entreguem essa função para você. Então, querido filho, querida filha, fizemos o máximo que nós pudemos. Erramos muito nesse processo. Nós aprendemos como fazer função materna e paterna na prática. A gente fez o que pôde, errou demais. Sinto muito pelos erros que nós cometemos, mas nós fizemos o máximo que a gente pôde. E agora é a sua vez de exercer função materna para você mesmo. Você, a partir de hoje, é responsável pela sua vida. Ô, meu pai, nessa hora é a hora que você mais empodera seu filho e é a hora em que esse filho se sente com mais medo na vida. O momento em que o filho descobre que a partir de agora eu estou por conta própria é o momento em que o filho percebe: eu adulteci. Eu cresci, eu não sou mais uma criança. Certo? E aí ele vai precisar fazer função materna e paterna. Sheila, como é que eu vou fazer isso? Eu não faço ideia de como é que eu vou fazer isso. Então eu vou dar umas dicas para vocês aqui, tá? Vou dar umas dicas para vocês aqui. Por exemplo, função materna. Lembra que eu falei para vocês lá no início
que a função materna significa cuidar das necessidades básicas da criança, que a criança, ela não conseguia comer, ela não conseguia tomar banho, ela não conseguia cuidar da própria saúde, não conseguia se medicar, não conseguia ir no médico. Você, a função materna, aquela pessoa, né, que a gente chama de mãe, é que era responsável por descobrir o que era que você precisava, na hora que você precisava, e ela ia lá e fazia por você. Não era assim? Então, hoje, como nós fazemos função materna para nós mesmos? Da mesma forma. Nós descobrimos aquilo que é essencial à nossa vida, as nossas necessidades básicas, e nós vamos lá e damos para nós mesmos. Então, por exemplo, é a função materna que é responsável por cuidar da nossa alimentação. Como é que você anda cuidando da sua alimentação? Você anda comendo coisas saudáveis ou você anda comendo só besteira? Você come nos horários corretos ou você só se lembra de comer na hora que tá indo dormir? Meu Deus, eu nem comi hoje. Esqueci de almoçar, esqueci de jantar. Tô lembrando que só tomei um cafezinho de manhã. Ou você é daquela pessoa que come, comeu o almoço, já tá pensando no café da tarde, comeu o café da tarde, já tá pensando na janta, comeu na janta, já tá pensando na ceia, e acorda de madrugada para comer também. Né? Como é que você tá cuidando do seu corpo? Que tipo de exercícios físicos você anda fazendo? Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando você vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta é: tá fazendo exercício físico? Quantas vezes por semana? Que tipo de exercício físico? Você anda fazendo? Você tá fortalecendo os seus músculos? Ou você vai ser aquele velho que anda assim, ó? Porque vocês sabem que o velhinho ele vai andando assim porque não tem fortalecimento nos músculos para se manter de pé, né? O que você tá fazendo hoje para você não ficar aquele velhinho que anda assim? Água. Tá bebendo água? Como é que é? Você tá bebendo água, água viva. E aí eu recomendo vocês água usando os aparelhinhos da Timol aqui, ó. Que é pra tomar uma água decente. Ou você anda tomando água de cocô? Porque tem gente que anda bebendo água de cocô. Reutilizando a água do intestino. Porque não bebe água. Check-up. Estamos começando o ano. Já marcou seus exames? Já foi fazer exames de sangue para saber como estão todas as coisas? Já foi ver as taxas dos seus hormônios? A mulherada aí já marcou a ginecologista para ver como é que tá? Já marcou sua prevenção? Como que é? Ou já tem anos que você não faz um exame? Já tem anos que você não vai cuidar daquilo que você precisa cuidar? A mãe coloca assim, ó, um monte de coisa ao redor do berço, que é tomando cuidado para a criança não tapar o nariz na hora que vira, cuidado para a criança não rolar e cair da cama, né? Você anda se colocando em risco desnecessário? Olha para os dois lados da rua na hora que atravessa, coloca o cinto de segurança na hora que tá no carro, anda numa velocidade permitida ou fica fazendo estripulia por aí, colocando sua vida em risco? Gente, isso aí é função materna. Entendeu? Isso é função materna. Você tá fazendo função materna para você, filha de Deus? Ou você tá esperando que a sua mamãe ainda esteja fazendo função materna para você? É isso que você precisa se perguntar. Porque às vezes a gente fica esperando dos outros. Entendeu? E acabou, gente. Não tem que ficar esperando da nossa mãe. Não tem que ficar esperando função materna de outras pessoas. Preciso ser uma boa mãe para mim mesma. Ok? Paterna, função paterna. Ok, Sheila, descobri. Olha aí, a Ana falou que acabou de descobrir que ela é uma boa mãe para ela mesma. Ótimo, sou uma boa mãe para mim mesma. E agora? E o pai? Será que eu estou sendo um bom pai para mim mesmo? Será que eu estou exercendo a função paterna de uma maneira correta para mim mesma? O que a gente falou que a função paterna precisava? Quais eram as tarefas que a função paterna precisava fazer?
A função paterna era aquela função que dava coragem para você explorar coisas que você não conhecia. Não é isso? Ir lá fazer coisas que você não sabia que era capaz de fazer, descobrir coisas que você não conhecia, descobrir coisas que você não sabia, descobrir que você era capaz de escalar uma árvore, descobrir que você era capaz de pular num buraco, de correr mais rápido, de ralar o joelho e continuar vivo. Não é assim? Aí eu pergunto pra você, hoje na sua vida adulta, você tem demonstrado coragem na sua vida? Você tem explorado coisas novas? Você tem ido pra vida? Ou você tem medo de ir pra vida? Você quer aprender uma coisa nova? Ah, não, mas já passei da idade. Ah, você quer entrar para um projeto? Não, eu tenho medo. E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E se eu for lá e fizerem isso comigo? Ai, tô morrendo de vontade de fazer aquela coisa, de me candidatar àquela vaga, mas vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, melhor eu ficar aqui no conforto mesmo da minha casa, que eu gosto demais de ficar mais quietinha no meu canto. Eu começo a fazer as coisas e paro, porque me desanimo, não tenho força não. Olho para aquela árvore, morro de vontade. Ó, gente, não tô falando que você vai sair pendurando minha árvore por aí, tá? É só um exemplo. Morro de vontade de subir em cima daquela árvore, ó. Me preparo inteira, mas quando eu dou os primeiros 2 impulsos para subir na árvore, já canso, já não quero mais, deixa quieto. Função materna é aquela função que vai fazer você se relacionar com o desconhecido, mudanças na vida, ir atrás de coisas que você não sabe, que você não conhece, o desconforto do desconhecido, o desconforto de ter que superar algo. Não, mas eu não consigo. Não, você não consegue mesmo, porque você nunca tentou. Você vai ter que fazer para você errar e fazer de novo. A Ana disse que o marido dela comprou um patins para a filha dela. O que ele vai fazer? Ih, pai, não sei andar com isso aqui não. Mas você vai aprender. E aí, conforme você vai aprendendo, você vai caindo, você vai se ralando, você levanta e fala, olha, não posso fazer aquela virada, porque toda vez que eu faço aquela virada, eu caio. Pronto. Aprendi que não pode virar daquele jeito. Aí eu não viro mais e continuo. Até a hora que essa menina tá voando nesse patins. Né? Só que não. Patins é perigoso demais. Não vou, não. Muito perigoso. Eu nem começo. É isso que a gente faz com a vida da gente. Quanta coisa que a gente deseja fazer ou que a gente nem se permite desejar a fazer porque falta a função paterna, a coragem. A coragem. E, gente, função paterna é uma das mais desafiadoras. Aline, vai ficar gravada assim a live, tá? Função paterna é uma das coisas mais desafiadoras, porque a pessoa, ela acha que a função paterna é feita no conforto, e não é. Se você orar para Deus pedindo coragem, como é que você acha que ele vai demonstrar para você que você tá, para você exercer essa coragem? Ele vai te colocar desafios, ele vai te colocar obstáculos, ele vai te botar medo. Porque é só com medo que a gente consegue exercer a coragem. Sem ausência de medo, sem ausência de obstáculos, a gente não consegue ser corajoso. A coragem, ela vem apesar do medo. Mas não, a gente gosta do confortável. A gente quer ser uma mãe boa demais. Nós temos, às vezes, esse complexo de ser mãe boa demais. Não, é mais confortável aqui, é mais seguro aqui. Não, aqui tá mais gostoso, aqui você tem carinho, aqui você tá bem, aqui você tá seguro. Não inventa isso não. Você quer ser uma mãe boa demais pra você mesma. Lembra que a função da mãe é pouquinho? Função materna é só até a criança começar a desgrudar e querer explorar? Isso acontece com o quê? Com a criança? 2 anos e pouco. Então não, gente. Função materna é algo básico. O resto é função paterna, é ir pra vida. Pois é, Juliana. Todos nós precisamos melhorar nossa função paterna. Precisamos olhar para isso todo santo dia.
todo santo dia, sabe? Aí a Raquel colocou aqui uma ótima pergunta. Para quem teve esse déficit na infância, como corrigir hoje? Eu falei mais cedo que aquilo que você recebeu na função materna e paterna foi suficiente. Porque você está aqui hoje. Então, de alguma forma, você chegou aqui, né? Porém, realmente, muitas vezes, o que acontece? Talvez a nossa função materna e a nossa função paterna teve um déficit, realmente. Às vezes porque a pessoa que estava fazendo função materna pra gente, não teve, então não sabia fazer. A pessoa que estava fazendo função paterna pra gente, também não teve, então não sabia fazer pra gente. Aí a gente cresce, recebe a função de cuidarmos de nós mesmos, e qual é a referência que a gente tem? Uma referência ruim, uma referência que não soube fazer o melhor. Aí é a hora, gente, de a gente buscar um outro referencial. Em vez de a gente ficar pensando, mas eu não tive isso do meu pai, mas eu não tive isso da minha mãe, isso aí que a Sheila falou que função paterna deve fazer, eu nunca recebi na minha família, ou onde eu vivi. Isso que a Sheila falou que é função materna, eu nunca recebi. Em vez de ficar assim, cobrando, exigindo, criticando, julgando, nós olhamos para um outro referencial. Nós olhamos para alguém que exerce essa função paterna e fala, aquela pessoa ali, faz função paterna para ela mesma. Eu fico passada de olhar para um monte de gente que faz função paterna com excelência. Eu falo, mas que danado, como ele teve coragem de fazer aquilo? Que corajoso, não tem vergonha de se expor, não tem vergonha do julgamento dos outros, não tem vergonha de se colocar em vulnerabilidade, não tem medo de errar. Aquela ali é uma boa referência de paterno para mim. Eu vou ser igual àquela pessoa ali. Você troca o seu referencial. Olha aquela pessoa que bacana, ela vai na academia direitinho, ela cuida da alimentação dela bonitinho, todo começo de ano ela vai lá fazer o check-up dela. Olha como ela é uma pessoa que faz função materna bacana. Você é igual àquela pessoa, porque na minha família não tem ninguém assim. Eu vou mudar o meu referencial, eu vou olhar para aquela pessoa e vou ser igual a ela. Você traz para você uma referência diferente. Para de ficar pensando no que você não teve. Foca naquilo que você quer. E busca referenciais diferentes. Assim você vai conseguir fazer isso. No entanto, é muito importante a gente aprender a tomar a força do nosso pai e da nossa mãe. E agora eu tô falando do nosso pai e da nossa mãe, aqueles que se juntaram lá para produzir a sua vida. Não estou falando de função materna e paterna, porque talvez tenha sido até feito pelo nosso próprio pai e pela nossa própria mãe. Mas eles não sabiam como fazer, eles aprenderam com a gente, muitas vezes eles nem tiveram dos próprios pais. Como que você dá uma coisa que você não tem, né? Então, vamos esquecer a função paterna e materna e vamos pensar só no pai e na mãe. Aqueles que se juntaram para nos produzir. Aqueles que disseram sim naquela noite, naquele dia, naquele momento em que ambos juntos produziram uma vida. Você precisa ir lá e tomar essa vida que eles estavam dispostos a dar para você. No momento em que eles disseram sim um para o outro, eles estavam dizendo sim para você. Porque ninguém é bobo, não. Ninguém é bobo. Todo mundo sabe o que a união de duas pessoas pode produzir. Independente se foi acidental ou não, tá, gente? Isso aí não existe. Para sistêmica, isso aí não existe. Juntou, produziu uma vida, vai lá naquele momento, toma do seu pai e da sua mãe a vida que eles permitiram que você tivesse. Toma essa vida, sem julgamentos, sem crítica, sem pensar que, mas foi porque foi dentro do carro, que minha mãe nem queria, que foi de uma noite só, que não importa. Toma a vida que o seu pai e a sua mãe deu para você. Seu pai e sua mãe poderia ter feito 1000 coisas para você durante toda a sua vida. Nada foi tão mais importante do que aquele momento em que os dois se juntaram para produzir você.
Nada. Eu tenho certeza que se você tivesse que escolher hoje entre todas as coisas boas e maravilhosas que existem no mundo e a vida, você escolheria a sua vida. Porque não adianta você ter todas as coisas mais maravilhosas do mundo se você não estiver vivo. Para estarmos vivos, para a gente ficar vivo, a gente dá tudo que a gente tem. A gente faz o que precisar para ficar vivo. Porque a vida é mais importante. E isso você teve do seu pai e da sua mãe na hora que os dois disseram sim um pro outro. Na hora que os dois disseram sim um pro outro, eles disseram sim pra você. Então toma a vida que eles te deram. E pega essa vida que você tem hoje, essa vida que você se percebe todos os dias quando você acorda, que entra ar pelo seu nariz, que entra luz pelos seus olhos. Todas as vezes que você coloca o pé no chão e levanta, você olha pro seu pai e pra sua mãe e você diz: obrigado, pai, obrigado, mãe, pelo sim de vocês. Eu tô aqui por conta de vocês. O que vocês fizeram foi suficiente pra mim. O que faltou, porque faltou, nossos pais não são perfeitos. O que faltou, a partir de hoje, eu vou buscar e dar pra mim mesmo. Eu agora sou responsável pela minha vida. Eu não cobro mais de você, mamãe. Eu não cobro mais de você, papai. Eu vou atrás e eu mesmo faço por mim. Esse é o segredo para uma vida emocionalmente equilibrada, feliz e saudável. Você saber exercer função materna e paterna para você mesmo. Não conseguiu fazer isso? Sheila, eu não consigo fazer isso. Eu já tentei, já passei por um monte de coisas. Você tá falando aqui, eu tô achando lindo, maravilhoso, mas na prática, eu não consigo fazer. Dificilão isso para mim. Então você precisa de ajuda. Não fique com medo de buscar ajuda. Eu precisei fazer isso para entender. Aos meus 30 anos de idade. Procure ajuda, esteja junto com pessoas que estão na mesma vibe que você. Na mesma intenção que você, tá? A gente vai falar muito mais sobre isso, por exemplo, numa aula que eu vou dar. Eu quero até convidar vocês, tá? Para participar de uma aula que vai ser uma jornada da constelação para a vida. Se vocês estão gostando do que eu tô falando aqui, vocês não têm noção do que eu vou trazer naquela aula. Vai ser feita dia 30 de janeiro, às 19 horas da noite, tá? Para participar, não vai ser aqui no Instagram. Para participar, você tem que entrar lá no link da minha bio, se inscrever, entrar lá no grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso, que você vai estar lá só para você receber o link da aula e os materiais que eu vou trazer com apostila e tudo mais, exercícios, que eu vou trazer para ajudar você nesse sentido. Mas é muito importante que você entenda que sem fazer isso, sem saber fazer isso para sua própria vida, você vai ter problemas na sua vida. Você vai ter problemas na sua vida familiar, você vai ter problemas na sua vida conjugal, você vai ter problemas para criar seus filhos, você vai ter problemas relacionais com seus amigos, você vai ter problemas financeiros, você vai ter problemas profissionais. A vida trava inteirinha. A vida trava inteirinha. Porque se a gente não sabe ser pai e mãe de nós mesmos, a nossa criança é que está no controle da nossa vida. E criança sabe fazer alguma coisa que adulto precisa fazer? Sabe não. E aí é a hora que o negócio entorta. Aí é na hora que o negócio entorta. Viu? Então, gente, espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Ela vai ficar gravada. Então, se precisar assistir de novo, assista de novo. Se você achar que tem alguém que possa se beneficiar dessa aula que eu dei aqui pra vocês, foi uma verdadeira aula, né? Se vocês acham que alguém pode se beneficiar do que foi dito aqui, compartilhe essa live com essas pessoas, compartilhe essa live lá nos seus stories, me marca pra eu ver, tá? E não se esqueçam de continuar adquirindo mais conhecimento lá na nossa jornada dia 30 de janeiro, tá certo? Só entrar no link da bio e se inscrever. Um beijo pra vocês. Boa quinta-feira. E a gente se vê muito em breve. Próxima semana, tá bom? Tchau!